Aqui começa a flor da vida, que nasce da semente da vida, que é a existência do Gênese. E da flor da vida é ativada a criação. Na flor da vida é ativado a manifestação do cubo de Metatron, né? Então aqui, ó, essa daqui é a flor da vida. Dentro da flor da vida existe realmente esse processo de criação, que é a energia do cubo de Metatron. Tudo que existe no mundo, tá? Tudo que existe no nosso universo manifesto tem a energia do que nós chamamos de geometria sagrada, ou seja, vou colocar aqui, são os sólidos platônicos, Liliane. São as geometrias perfeitas que existem dentro do cubo de Metatron. A primeira, né, imagem, o primeiro sólido que nós encontramos é o tetraedro, tá? Então nós encontramos internamente no cubo de Metatron. O tetraedro, ele literalmente é a manifestação mais simples na fisicalidade. Quando nós analisamos o cubo de Metatron e nós entendemos que ele tem sólidos específicos e perfeitos, nós temos que entender que estes sólidos, eles falam sobre os níveis de consciência. Então, vou aparecer aqui pequenininha para vocês, né? Não, vou deixar a imagem aqui pequena, vou aparecer eu aqui. Quando nós analisamos o cubo de Metatron e a flor da vida, nós entendemos o processo da criação. Só que o cubo de Metatron, ele não fala só da criação da vida. Ele fala dos estágios da consciência. E literalmente nós temos um processo de evolução. Por que cubo de Metatron? Porque dizem que Metatron passou essa informação. Liliane, é verdade? É verdade. Esse conceito, esse conhecimento e essa chave evolucional do cubo de Metatron foi realmente transmitida pelo arcanjo Metatron. Não sei se todo mundo que está aqui, mas acredito que todo mundo que está aqui assistiu a minha live que fala do arcanjo Metatron. Assistam, tá? Para quem não assistiu, o cubo de Metatron traz para a gente a possibilidade de nós nos conectarmos a esta abundância de conhecimento, de sabedoria. A consciência de tudo que existe no universo e é divino e a consciência de tudo que existe na matéria e no processo de evolução. Por isso que dentro do cubo de Metatron foi encontrado, foi visualizado por Platão, que na verdade aprendeu isso lá no Egito, tá? Então vamos combinar que toda a história de Atlântida, como eu falei em Atlântida, foi ouvida, contada para Platão pelos sacerdotes egípcios, que ele fez um processo iniciático muito grande no Egito, tá? Ele não só visitou o Egito, ele passou por processos iniciáticos, ele estudou o sacerdócio, tá? Ele literalmente era uma alma que precisava trazer de volta para todo o mundo os conceitos antigos e esquecidos, perdidos, que estavam escondidos no Egito e iam cair totalmente no esquecimento. Quando o Egito perdeu a sua magnitude, né, foi submetido a Roma, aquilo foi sendo cada vez mais esquecido. E indiscutivelmente não existiam pessoas que tinham capacidade de entender mais os conceitos que estavam no Egito. E esses conceitos que estavam no Egito não foram os egípcios que descobriram, foram deixados pelos atlantes para despertar a consciência das pessoas e para isso ser trazido, tá? Então, e aí o que acontece?
Platão descobriu, ou seja, recebeu este conceito no Egito, aprendeu no Egito, sobre os sólidos que existiam dentro do cubo de Metatron. O conceito do cubo de Metatron, da flor da vida, tudo isso chegou para Platão nos aprendizados que ele teve no Egito. Só que ele trouxe esse conceito para a humanidade, para a luz. Então ele foi essencial no processo de relembrar e despertar do nosso planeta, inclusive de nós agora, porque se não fossem os conceitos que ele está trazendo, talvez a gente não teria chegado de outra forma. Dentro do cubo de Metatron existem todos esses sólidos que eu vou explicar para vocês. Estes sólidos, eles têm uma sequência de evolução. Evolução do quê? Da quantidade de lados. E lados perfeitos, né? Onde todos os lados são simétricos, são idênticos. É a representação e detalhe, é a manifestação da consciência mesmo. Tá? Então, o tetraedro é a consciência básica. Tá? São os animais, as plantas, os seres humanos, nestes corpos que nós temos hoje, quando nós passamos pelo processo do decréscimo, que eu explico lá na live, tá? Então, literalmente, o tetraedro é a manifestação física, a geometria básica, o tipo de formação do corpo físico. E quando você entende formação e formatação do corpo físico, compreenda que é o tipo de cérebro, de tamanho de cérebro, de capacidade cerebral que aquele corpo tem. No caso das plantas, elas também estão se manifestando no tetraedro, muito R, vou falar aqui, mas elas têm um outro processo. Elas têm a energia muito forte do feminino também, porque elas têm esse processo de altíssima reprodução. Então, elas estão fisicamente na manifestação tetraédrica, mas não quer dizer que necessariamente espiritualmente elas estão nesse mesmo nível, tá? Por isso que até temos os golfinhos que têm os sirianos que vêm nesse corpo. Isso aí fica para um outro processo, para um outro entendimento. Mas, em via de regra, vou voltar aqui. O primeiro nível, que é o nível das pessoas, inclusive que estão vivendo normais antes de passarem pelo trabalho e a ativação da nova aura, das novas auras, pelo um atendimento da mesa cristalina metatrônica, ou até mesmo pela sua formação no curso da mesa cristalina metatrônica, as pessoas estão nesta energia, na consciência básica, o sólido do tetraedro. Sempre os sólidos vão estar internamente ao cubo de Metatron, tá bom? O próximo sólido, o próximo nível de consciência é o hexaedro. Pessoas que estão melhorzinhas, mais evoluídas, têm mais consciência dentro da normalidade da vida e que ainda não tiveram o despertar para ativar as suas auras octaédricas, estarão no nível do hexaedro, tá? Então, por mais espiritualizada, consciente, evoluída que a pessoa, vou voltar aqui, eu grandona, o hexaedro pequenininho, por mais espiritualizada, consciente, até evoluída que você pense, está a pessoa neste corpo físico no aqui e agora, até ela ter a ativação da aura octaédrica, ela vai se manifestar nessa consciência, nessa energia. São seres vivos com mais evolução, mas que ainda não tiveram o despertar
que eles não precisam mais estar aqui nesta consciência, não precisam mais encarnar no corpo físico, elas precisam ter uma mudança, uma evolução que elas não precisam mais manifestar-se aonde? Na terceira dimensão. E como eu faço isso, Liliane? Somente através da ativação, da elevação da sua frequência e da sua energia. Como, Liliane? Só ativando as suas auras, octaédrica e mercábica. Tá? Então, tem pessoas que fazem os trabalhos, fazem muitas meditações para ativar o cubo de Metatron. Elas ativam a aura octaédrica, Liliane. Não, elas se preparam, ficam nessa frequência, mas elas vão precisar passar pela manifestação, a criação desta aura pela mesa cristalina metatrônica. Não tem jeito, né? Então, já vem bastante tempo aí, né? Já faz alguns meses que eu venho falando a verdade para todo mundo, né? Por mais que se faça as meditações, as ativações, você fica na frequência sutil, mas a cristalização da aura octaédrica só vai acontecer com um atendimento da mesa cristalina metatrônica ou se a pessoa fizer a formação do curso da mesa metatrônica, mesmo que ela só vá trabalhar a si mesma e sua família, né? Não vai ser terapeuta, não vou atender, não tem problema, porque é só a mesa cristalina metatrônica que materializa. Por quê? Porque a aura octaédrica é a aura que vem para o próximo passo, aonde você tem uma frequência vibracional que vai despertando em você a evolução da sua consciência, para que você ative um nível de consciência muito expandido e você consiga se libertar dos processos da matéria. Durante a sua vida, você vai passar por inúmeros processos para disparar em você o quê? O crescimento, a evolução, a libertação dos bloqueios, das memórias, de tudo que te faz não ter a fluidez, o domínio da matéria na terceira dimensão. É assim que eu consigo me libertar da necessidade de encarnar em corpos na terceira dimensão. Quando eu consigo libertar o que, Liliane? O poder natural da sua alma. E esse poder, essa capacidade de criar, de fazer, de ser, de transformar, isso é natural, intrínseco das nossas almas. Mas nós não nos lembramos disso, quer dizer, eu já me lembro bem, muitos que estão aqui lembram, né? Mas eu falando agora com as pessoas, nós não nos lembramos disso por causa das encarnações que nós estamos passando por todo esse processo desde a queda de Atlântida. Então, indiscutivelmente, as pessoas têm milhares de limitações físicas, na vida física, de toda forma, porque as pessoas não têm noção do poder de manifestação que elas têm. Inclusive, o grande despertar, o grande processo de ascensão planetária agora é para que as pessoas voltem a ter essa consciência de que você é dono da sua vida, da sua realidade. Você tem o poder de materializar aquilo que você quer. Só que aí as pessoas falam assim, então eu quero ficar milionário, então eu quero US$ 1 milhão, então eu quero ganhar na Mega Sena. Aí, meu bem, a gente não vai falar de materializar isso, a gente vai falar que você precisa evoluir muito. Porque enquanto você precisar disso, para você achar que você evoluiu e transcendeu, você precisa aprender muito sobre si mesmo e sobre espiritualidade básica. Porque a vida não é só realização material. A vida é autorrealização, autoconsciência e transformação. Então, indiferente se você tiver 1 milhão, ganha. Porque essa coisa de ganhar na Mega Sena, eu não vou nem entrar no mérito. Tá? Porque eu acho assim, um verdadeiro absurdo alguém acreditar nisso e basear a sua vida, sua espiritualidade, né, ou materialização de alguma coisa espiritual no ganhar a Mega Sena. Tá? Então, não vou nem entrar nesse mérito. Mas enquanto você tiver
as limitações na sua vida física, na matéria, você tiver necessidade, você tiver necessidades físicas ou necessidade do físico de alguma coisa, você ainda precisa libertar os seus potenciais. Ou seja, se autoconhecer, se desenvolver, perceber quais são os seus bloqueios, transformá-los, soltá-los, curá-los, libertá-los, para que você possa ser feliz, realizado, pleno na sua vida, tá? Então não é que você não precisa ter dinheiro para ser feliz. É você ter uma vida realizada, uma vida fluida, uma vida que as coisas acontecem, que você fala, vou fazer isso e você consegue materializar você fazer aquilo. E lógico, se for para algo essencial a pessoa ter dinheiro, que assim seja, não é errado, tá? Não é errado, não. Mas o depender ou falar que então evoluir, eu só vou conseguir atingir a materialização na quinta dimensão quando eu conseguir ganhar R$ 1 milhão, US$ 1 milhão de uma vez ou ganhar na Mega Sena, também é um conceito bem errado, tá? Então eu quero deixar isso claro. Enquanto a pessoa não saca que ela precisa entrar nessa nova frequência e materializar, ela começa a entrar na frequência evolucional, mas ela precisa materializar a sua energia espiritual e física no próximo passo do hexaedro, que é o quê? Vamos lá, enquanto eu abro aqui. O próximo sólido platônico, o octaedro, que é a aura octaédrica. Tem os 8 lados, mas as diagonais, quando se né, se atravessam, formam a aura octaédrica. Expandindo a estrela do centro, vocês chegam à estrela maior do cubo de Metatron. O ponto-chave de evolução, aonde a pessoa transcende a visão egóica, transcende a visão material, transcende a visão limitada, sai literalmente da dormência, da inconsciência, da retração da sua consciência, é quando ela ativa essa frequência, que é outro sólido platônico, que é o octaedro. O octaedro, embora sejam, né, os 8 lados, ele é totalmente tridimensional. Mas a manifestação energética é a grande aura octaédrica. Gente, vocês lembram da estrela de Davi? Alguém conhece a estrela de Davi? A estrela de... Ai, tô fazendo errado, vamos lá. Fazer certinho aqui. A estrela de Davi não é a chave do conhecimento? Não é a chave da sabedoria? Não é? Vocês já ouviram essa história? Conhecem o significado da estrela de Davi? Pois é. A estrela de Davi não é uma estrela octaédrica, uma aura octaédrica? Não é uma mesma energia igual ao cubo de Metatron? As pontas do cubo de Metatron, né? Não sei se vocês enxergam as 6 pontas. Não são 6 pontas. Porque vocês estão vendo em 2 dimensões, é um desenho chapado. Existe 6 pontas laterais, uma ponta na frente, uma ponta atrás. São 8 pontas. Tá? Então, é literalmente a energia divina. Quando vocês chegam à numerologia do 8, os 8 lados, o número 8. O número 8 é a justiça divina.
É onde eu materializo tudo que eu venho semeando. É a colheita. O número 8, virado de lado, é o infinito. Não é? O 8, virado de lado, é o 8. O 8 é a chave. O octaedro é a chave. Quando a pessoa começa a vivenciar essa energia, ela transcende a terceira dimensão e ela está preparada para se manifestar na quinta dimensão. É um outro nível de frequência, de energia. Ela sai da limitação da 3D para viver a vida nessa percepção de 5 dimensões. Tá? Então você não tem só altura, largura e profundidade. Você tem mais 2 percepções e manifestações na realidade. Isso é a quinta dimensão. Se nós temos 5 sentidos tradicionais, na quinta dimensão nós temos o quê? 11, 12, 13 sentidos naturais. Por isso que é natural uma pessoa normal, que não é terapeuta, que nem busca muita espiritualidade, a pessoa chegar até o cubo de Metatron, chegar até a mesa cristalina metatrônica, chegar ao arcanjo Metatron, passar pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica, ativar suas auras e se transformar. Metatron traz para nós o caminho da evolução, da consciência. E como eu estava falando para vocês até agora, qual é o chamado do momento em que nós estamos vivendo? Qual é o chamado do próprio cubo de Metatron? Falei no começo da live. É o chamado para um caminho de evolução, de ascensão. É essa energia que nós começamos a viver conscientemente e mais rapidamente. Vamos usar até um termo científico em saltos quânticos, através do momento em que a pessoa ativa a vivência nesta frequência do octaedro. Então, vou continuar o processo evolucional que vai explicar muito para muito metatrônico. Olá! Qual é o próximo sólido platônico? O dodecaedro. Só quem é formado na mesa cristalina metatrônica é que sabe. Depois de pelo menos 6 meses formado terapeuta da mesa cristalina metatrônica. Por que, Liliane, formado como terapeuta? Porque tem a aura de terapeuta ativada por mim no curso. A aura de terapeuta obriga o metatrônico a passar pelo quê? Por muitos processos. Querendo ou não querendo, trabalhando com mesa ou não trabalhando. Não é metatrônicos que estão aqui, eu acho que basicamente quase todo mundo aqui que eu vejo no ao vivo, pelo menos no chat, é metatrônico, não é? Então fala aí para mim, fala aqui. Se a mesa cristalina metatrônica, ser terapeuta da mesa cristalina metatrônica, não te obriga a passar por transformações e mudanças, não é verdade? Por isso que a partir de 6 meses depois de formado na mesa cristalina metatrônica, e detalhe, estar se trabalhando ou estar passando por atendimento de mesa com algum outro terapeuta, aí tudo bem, não tem problema. Tá? Mas tem que estar passando pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica. É ser terapeuta, ser formado na mesa cristalina metatrônica. É que a pessoa está preparada para o próximo nível. O próximo nível evolucional. O dodecaédrico. A aura dodecaédrica fez sentido para vocês, queridos? E quando nós vivemos a evolução e sai do octaedro para o nível dodecaédrico, aí, gente, não é 50% a mais. É 50 vezes mais. Muda-se totalmente. Por quê? 12 lados. É isso que é um dodecaedro. 12
pontas. Cada ponta te traz um nível de expansão da sua energia e de absorção e de sintetização daquela informação externa. Para a pessoa estar vivendo no dodecaedro, na hora dodecaédrica, por exemplo, para a pessoa estar vivendo nesse nível de consciência, ela tem literalmente que já ter se transformado, evoluído, crescido muito. Por isso, agora vocês vão entender, por isso que ser um terapeuta da mesa cristalina metatrônica não quer dizer que a pessoa precisa atender outras pessoas. Por isso que muitas pessoas que fazem e farão o curso da mesa cristalina metatrônica vão trabalhar exclusivamente a si mesmo, a sua família. Por quê? Porque esse compromisso é um compromisso de evolução. Por isso que a mesa cristalina metatrônica é uma ferramenta tão forte de ascensão. Transformação, sim. Cura, sim. Realização, sim. Vocês vão entender agora, lá no final dessa live, porque há coisas que se realizam rápido, outras não. Vocês vão entender que eu vou falar da energia do cubo de Metatron, aí vai fazer sentido para vocês. Mas principalmente uma energia de ascensão, uma ferramenta de ascensão. Mas a pessoa, para poder vibrar nisso, ela precisa ter passado por todos os processos, não só aqui, em todas as vidas dela. Já veio preparada lá de Atlântida. Por isso que é um chamado. Porque chama, você fala, oh, lembrou? Você é muito mais do que isso. E detalhe, você pode fazer muito mais pelo nosso planeta. É o momento de você curar a si mesmo e curar o nosso mundo, fazer o nosso planeta, o nosso mundo um lugar melhor. E você pode. Mas você só pode fazendo o quê? Se trabalhando, evoluindo, se lembrando quem você é. E detalhe, voltando ao seu processo de evolução. Volta a ser uma pessoa focada na sua evolução do espírito. Volta a lembrar quem você é. E isso é o chamado da metatrônica, que é o chamado de Atlântida, que é o chamado do arcanjo Metatron. E para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, porque vai ficar gravado e não faz sentido, vai ter que assistir minhas lives, né? Do arcanjo Metatron, principalmente de Atlântida, né, pessoal? E lógico, depois esse é o seu chamado, que é da mesa cristalina metatrônica, para a pessoa entender isso. Agora, vocês vão entender tudo conectado, o que eu venho falando. Né? Então, o que acontece? Por isso que o terapeuta pode viver nessa frequência. E por isso que daqui para frente não tem jeito. Você vai ter uma visão espiritual. Muda a consciência. Em que sentido, Liliane? Você para de ver só pela vida física. Assim, ó. Você para de ver só pela Liliane. E você começa a ver a vida e tudo que acontece pela alma que habita hoje o corpo da Liliane, mas que é muito mais do que isso, tá? Isso é literalmente essa energia do dodecaedro. Mas olha que interessante. O processo de evolução, os níveis de consciência são contínuos, são crescentes. E você pode falar assim, mas Liliane, alguém pode fazer isso antes de estar preparado? Gente, preparado você pode sentir que você não está, mas se seu eu superior te chamou para fazer isso, acredita e confia. Tá? Porque ele sabe mais do que você mesmo. Você não se conhece, não confia em si mesmo. Ele sabe muito mais que você. E ele te deu esse chamado, te falou, faz isso que é importante para você agora, porque literalmente é outro salto, é outro despertar. Porque a gente tem níveis de despertar. Passamos por vários despertares na nossa vida. Tá? E quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai passando por novos despertares. Para quê? Para a gente continuar no caminho da evolução. E o caminho da evolução é contínuo. Vai chegar onde, Liliane? Na consciência divina. A gente vai continuar evoluindo até chegar lá, até o momento em que você transcende a sua limitação de eu pessoal e você se dissolve no todo e você vira o todo.
Essa é a grande volta, né? O grande caminho. E uma vez, uma pessoa perguntou assim para mim, mas Liliane, se eu me dissolver no todo, eu paro de existir? Não. Aí eu lembrei do meu marido falando, não, querido gafanhoto. Não, você não para de existir. Você para de existir com a ideia local, a ideia egóica, separada. O dia que você transcende a separação, você começa a existir em tudo, em todas as formas. Você transforma-se no eu superior, você, né, se une ao eu superior e, consequentemente, você se transforma em todas as manifestações da vida. Olha que incrível, né? Então, entenda que realmente vale a pena esse processo. E depois que você passa por todas essas transformações, evoluções desse nível dodecaédrico, nós temos um próximo passo no nosso caminho. Um outro sólido platônico, o icosaedro. Por isso, terapeutas ou pessoas formadas no curso da mesa cristalina metatrônica, terapeutas da mesa cristalina metatrônica, pelo menos 2 anos após a ativação da aura dodecaédrica, podem dar o próximo passo, que é a ativação da aura icosaédrica. Liliane, quem faz isso? Só eu, gente. Só eu faço as ativações. E só quem faz comigo essas ativações, só quem faz comigo os meus cursos, os cursos da mesa cristalina metatrônica, as minhas imersões, os meus workshops, é que entende. Fala, agora eu entendi. Porque só você faz, tá? E se você ainda não entendeu, você não me conhece, assista a live de Atlântida, que aí você vai entender exatamente quem eu sou, né? Então, só eu faço mesmo. E não sou só eu, né? Literalmente, o arcanjo Metatron está comigo o tempo inteiro. A chave da mesa cristalina metatrônica, vocês já sacaram, gente? É o cubo de Metatron. Nós temos na mesa cristalina metatrônica a aura octaédrica, não temos? No centro. Só que a aura octaédrica ali também está representando, também ativa o cubo de Metatron. E o que nós temos em volta da aura octaédrica, no centro da mesa cristalina metatrônica? A flor da vida, a aura mercábica. É a chave à união de todo o potencial de manifestação da vida, da realidade, criado. Terapeuta metatrônico. Entendeu agora porque quando a gente vai fazer os trabalhos das mesas, a gente ativa as nossas auras, ativando a aura mercábica, o cubo de Metatron e a flor da vida no chakra cardíaco? Fez sentido para vocês agora? Tá fazendo? Fala para mim aqui na live. Né? Se você estiver fazendo gravado, depois fala para mim, fez sentido? Agora você está entendendo isso? Agora você entende? A aura octaédrica de cada pessoa que passa pelo atendimento da mesa cristalina metatrônica tem ativado o que é a chave de conexão, de ativação do cubo de Metatron. Tá? Então entenda que é um processo que sempre busca levar a pessoa para a evolução, a ascensão, o desenvolvimento da consciência. Tá? É a manifestação do masculino e do feminino. Lembra na mesa cristalina metatrônica que a mesa é amarela, que é a energia do arcanjo Metatron, dourado. No centro nós temos o que? O rosa. Aquela energia do rosa, na verdade, é uma geometria, uma energia geométrica que remete ao feminino. Ísis. Quem é Ísis, Liliane? É o ícone, é a deusa mais conhecida como a manifestação da mãe, do divino, do feminino. Tá? Então é isso. É o masculino e o feminino juntos, criando o que no centro? A ativação do cubo de Metatron, a aura octaédrica, a flor da vida. No centro, o que tem? A semente da vida.
A flor da vida vem da semente, a manifestação da vida, que gera tudo, toda a realidade. Por isso que a mesa cristalina metatrônica pode trabalhar em tudo, em todos os sentidos. Trabalha a terceira dimensão, a manifestação, e a manifestação do divino na 21ª, o eu superior. Acho que agora vocês estão começando a compreender o trabalho e o porquê do trabalho e da geometria, e porque foram 5 anos que eu fui canalizando, fui criando, fui experimentando, aplicando e vendo para ter toda essa manifestação. Acho que agora faz sentido para todo mundo, né? Que está entendendo a mesa cristalina metatrônica. E agora acredito que faz sentido para os metatrônicos, porque é a ativação das auras, né? A octaédrica, como pode passar por um atendimento, a chave para ativação da evolução em conexão direta com o arcanjo Metatron, sendo um formado, tendo a aura de terapeuta da mesa cristalina metatrônica, é a chave de conexão com o Metatron. Por isso que é importante a pessoa fazer o curso, tem que fazer essa ativação, por isso que tem que ter ativada a aura de terapeuta, por isso que só usa a mesa cristalina metatrônica quem tem a aura de terapeuta ativada por mim. É a chave, a ativação do processo, porque a hora que a pessoa faz o curso da mesa cristalina metatrônica, ela pode não ter noção de quem ela é, da capacidade dela, mas ela tem a capacidade de ativar essa energia para começar a manifestar aquilo que é importante na vida da pessoa, para a pessoa evoluir. Voltando aqui, passando aqui, deixa eu abrir aqui, então deixa eu parar aqui. Gente, o cubo de Metatron contém todas essas formas. Consequentemente, contém todas as formas que existem no universo. Tá? O que são essas formas? São os blocos com os quais acontece a construção de toda a matéria física, que são os sólidos platônicos. Os sólidos platônicos, como eu disse para vocês, são as formas tridimensionais. Tem os 3 lados, as 3 dimensões. E estas formas aparecem em todas as criações. Esses formatos, essas formas, essas geometrias estão nos cristais das nossas moléculas. Tá? Elas aparecem desde todos os cristais que existem na matéria até o nosso DNA. Tá? Eles são o que nós chamamos geometricamente de poliedros simétricos, que são convexos, tridimensionais e que são sólidos perfeitos, porque cada um dos lados deles tem ângulos e arestas que têm um valor constante, ou seja, as faces dos polígonos são regulares, são iguais, tudo é simétrico. E olha só que legal, gente. Dentro desse requisito básico existe o que? O tetraedro. Só esses 5, tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaédrico. Estes são sólidos platônicos e eu acho que agora vocês entenderam o significado deles. E olha que legal o negócio que eu vou falar para vocês. Platão pegou esse conceito e uniu com a alquimia. E ele falou o seguinte, que esses sólidos, eles têm a ver com os elementos básicos da criação, gente. A terra, o fogo, o ar e a água. E aí ele criou uma associação mística, nós falamos. Uma associação, uma identificação. O tetraedro, primeiro elemento, fogo, primeiro nível de consciência, onde eu faço ação, agressividade, explosão, sem consciência. O próximo nível de consciência é o hexaedro, o cubo. É a terra, é a matéria, é mais estrutura, mais firmeza, mais segurança. O terceiro nível é o octaedro, que é o ar, o elemento da mente, do pensamento, da conexão com aquilo que não é visível. O ar permeia a vida em todos os lugares, basicamente, igual até na água, né, que tem o elemento, né, do oxigênio ali. E o nível mais elevado, que é o icosaedro, que é a água, emoção, sensibilidade, entendimento. E olha que interessante, para ele o quinto
sólido que ele faz a interpretação é o dodecaédrico. Olha que interessante, né? A não lembrança real do conceito, o entendimento distorcido dos conceitos reais que foram deixados pelos Atlantes no Egito. Olha aqui que legal o entendimento da distorção que fizeram. O quinto elemento, o que ele vê como quinto sólido, é o dodecaedro. Ele não tem essa consciência, o conceito do Egito não tem a consciência da evolução do icosaedro para o dodecaedro, pelo menos quando Platão traz essa informação, mas ele trouxe fidedigna do que passaram para ele, porque os conhecimentos já tinham se misturado, perdido, as pessoas já não tinham mais essa ciência. E o dodecaedro, ele considera o símbolo do universo e associa ao éter.